Bom dia, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 16 de 7 de 2020, vamos trabalhar no grupo 6, outras civilizações. Civilização persa. Aqui veremos então, nesse capítulo 8, três povos diferentes: os persas, os hebreus e os fenícios. Então, bora lá? Vamos falar um pouquinho sobre os persas, outras civilizações. Então, aqui falaremos sobre os persas, os fenícios e os hebreus, tá? Nesse módulo, começaremos então a falar sobre a civilização persa, que ela está localizada onde atualmente é o Irã. Geograficamente falando, tá? O Planalto iraniano é caracterizado por um clima semiárido de extrema oscilação. O Irã também é um dos grandes produtores de petróleo, e isso no mundo, então significa que tem uma boa condição financeira por conta de ser uma matéria-prima do qual o mundo inteiro deseja. A gente tem também, dentro dos aspectos políticos e culturais, algumas coisas que a gente vai destacar aqui sobre os persas, tá? A Pérsia era governada por um monarca absoluto que tinha um governo teocrático, ou seja, que representava Deus na terra, tá? Todas as conquistas eram realizadas em nome de Ahura-Mazda, divindade no qual os persas acreditavam. O Império Persa teve início no século 7, 6 a 7, no Império 6 a 7, quando os persas unificaram o planalto do Irã, sob o seu domínio. Ciro foi o primeiro, então, a ser o responsável por essa unificação. É o Ciro I. Ele anexou toda a parte política administrativa, era ele que administrava, era ele que organizava, iniciando aí a construção do Império Persa, conquistando a Babilônia, conquistou a Fenícia, a Palestina. Ele então, ao conquistar a Babilônia, Ciro libertou os hebreus do chamado cativeiro da Babilônia. É um período onde essas pessoas elas eram escravizadas, tá? Permitindo que eles retornassem à Palestina e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. O seu sucessor foi o Cambises, que conquistou o Egito em 525 e fez planos para atacar Cartago, colônia mercantil, na Fenícia, lá na África do Norte. O apoio do fenício era fundamental em razão dos excelentes navios e habilidades que eles tinham para as embarcações marítimas. Cambyse também tentou, com não muito sucesso, tá? Anexar aí outros territórios. O que aconteceu com ele? Perdeu muitos homens, perdeu muitos animais. Dario I foi o outro conquistador do Império Persa. Ele era primo, né, distante de Cambises e assumiu o poder político após vencer uma violenta disputa pelo trono. Todos eles dentro da própria família, os próprios reis, né, imperadores disputavam o trono na sua própria família. Bom, o Dario ele era conhecido aí como o Rei dos Reis, além de ter controlado as revoltas internas que estavam acontecendo por lá. Após a sua morte, seu sucessor aí levou adiante uma outra guerra, junto com os gregos, tá? Mas foram vencidos, não ganharam essa batalha, pondo fim ao sonho persa de conquistar o território grego. Os exércitos de Alexandre o Grande, da Macedônia, puseram fim no Império Persa. Outra coisa que a gente vai destacar aqui é como esse império ele era dividido, tá? Ele foi dividido em províncias, conhecida como satrápias, que eram províncias, era como se fossem municípios, tá? Como fossem municípios, como José Bonifácio, Adolfo, Parana. Essas satrápias era governada aí por um sátrapa, que era nomeado pelo imperador, como se fosse um prefeito, um administrador, tá? Que lhe concedia os poderes administrativos e judiciário para poder fiscalizar os governadores. O Dario enviava anualmente fiscais reais da sua inteira confiança, chamado olhos e ouvidos do rei. Então eles ficavam observando tudo que tinha lá e ficavam contando para o rei, né, a fim de que todas essas informações
pudessem chegar aí em tempo real ao grande imperador, para que ele pudesse então controlar toda essa trápia, né? Todo o município aí, certo? Toda essa província. Bom, ele construiu uma vasta rede de estradas também que ligavam todas as satrápias à cidade de Suna, Sardes, Persepolis, Babilônia, Ecbatana. Então, todas essas malhas viárias era para poder os exércitos então andar e manipular e administrar e fiscalizar, tá? Nas estradas havia postos de reabastecimento, troca de cavalos a cada 25 quilômetros, para que os mensageiros pudessem levar as mensagens rapidamente de um ponto a outro. Para facilitar as trocas também comerciais entre as diferentes partes do império, o Dario, o grande imperador, cunhou moeda chamada dárico, válida para todas as províncias, e então ele unificou o sistema de pesos e medidas. Além disso, criou aí e adotou uma língua chamada aramaica em todos os documentos oficiais, finalmente para manter a ordem e evitar revoltas. Dario então reorganizou o exército real com oficiais persas e as tropas satrapianas com medos, né? E muitas pessoas tinham medo dos persas, tá? Na economia, o que acontecia lá? Eles tinham arrecadação de impostos, né, das atividades que tinham na mineração, na agricultura. Para aumentar ainda mais a produção agrícola, o imperador reformava aí algumas valas de irrigação entre o rio Tigre e o Eufrates, que estava tudo lá na Mesopotâmia, para poder expandir aí, né, cultivando aí bastante alimentos na agricultura. Como a moeda única era o dárico, cunhada em ouro, tornou-se a principal moeda da época, até mesmo fora do domínio persa. Na sociedade, eles eram divididos de uma forma com que a estrutura social da sociedade persa era regida e hierarquizada. O nascimento determinava a posição social que você pertencia. Abaixo do rei, da família real, estavam outros grupos privilegiados, como sacerdotes, latifundiários, militares, né, de alta patente. Depois vinha comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, escravos, tá? Bom, a gente vai ver aí que o território dos persas vai desenvolver bastante coisa relacionada às artes também, né, esculturas. Já a religião dos persas era dominada zoroatrismo, foi responsável por uma grande transformação espiritual. Bom, o seu fundador era o Zoroastra, Zaratustra, de acordo com a crença de Ahura Mazda, que significa Arrumazada, criador do céu e da terra, revelou-se através do Zoroastro, né? Então, o livro sagrado deles era a Avesta. A principal característica dessa religião era o dualismo, que exaltava tanto Ahura Mazda, que era o deus do bem, e o deus do mal, denominado Ahriman, tá? Muito parecido com a nossa civilização. Então, eu espero vocês para a gente fazer a discussão sobre todos esses temas. Vocês vão ficar com o videozinho interativo e na aula ao vivo nós vamos então retomar, fazer a roda de conversa e analisar todos os pontos da apostila. Aguardo vocês, até lá!